Gente, o Jens Stoltenberg, que é praticamente o chefe da organização da OTAN, falou que agora as armas do bloco vão ser usadas para a Ucrânia. Só que assim, o que a gente viu de diferente nessa fala é que antigamente as armas que eram enviadas para a Ucrânia, como a gente viu que vários países enviaram, eram usadas somente em território ucraniano, ou seja, os pedaços que os russos tinham invadido da Ucrânia, como uma espécie de defesa e ajuda. Só que agora, segundo ele, a gente vai ver que essas armas vão ser usadas não somente para isso, tá? E também para invadir o território russo e atacar o território russo. E isso é um dos maiores problemas de todos. Porque a gente está vendo que vamos ter interferência de um grupo, uma organização, e além da organização, a gente também vai ter interferência de outros países de forma indireta no ataque à Rússia, né? O que pode deixar todo motivo possível para que a Rússia queira fazer ataques a esses países. Sem assim, total motivo de culpa, né? A gente vai entender totalmente isso hoje. Então vamos lá que hoje a gente tem muito tema, porque assim, todos os países estão tentando minar a Rússia de qualquer forma para que ela traga uma proposta de paz, ou então até mesmo para que essa guerra termine de uma forma definitiva com a perda da Rússia, né? Só que assim, acho que nenhuma das duas coisas vai acontecer, já que a proposta de paz, segundo Vladimir Putin, não vai ocorrer, não é porque os russos não querem, e sim porque a legitimidade do presidente Zelensky está duvidosamente estranha, já que agora ele não é um presidente de verdade, gente, entre aspas, quando eu falo assim. Resumindo, ele está sobre lei marcial e, segundo Vladimir Putin, se ele conseguiu fazer as eleições durante o período de guerra na Rússia, o Zelensky também poderia ter feito essas eleições no tempo de guerra da Ucrânia. Ou seja, segundo ele, é totalmente questionável o Zelensky na presidência. E, além disso, também, eles falam que os russos e também os ucranianos, né, mas principalmente os ucranianos, não querem de forma alguma uma proposta de paz, já que os russos pedem que nessa proposta de paz os territórios que a Rússia tenha tomado da Ucrânia, como propriamente a Crimeia, sejam meio que assim, né, mantidos para os russos. Os ucranianos não querem de jeito nenhum. Então, a proposta de paz está distante aí um tempo, né? Então, não vamos ver proposta de paz nesses últimos tempos. Mas vamos voltar ao assunto então do porquê que eu digo para vocês que a OTAN fazer essa medida foi uma das piores. Para começar, na hora que teve a decisão e foi feita a votação, a gente já viu que claramente teve país que fez o quê? Teve país que falou isso mesmo, botou fogo e tá lá com tudo apoiando. Teve país que ficou um pouquinho na dúvida, tipo assim, né? Não sei se isso é uma boa ideia. Como foi o exemplo da Hungria, que falou assim: olha, não tô entendendo por quê que eu tô entrando no meio disso, porque assim, se claramente fosse um país que fizesse parte da OTAN, que tivesse contribuições com a OTAN, que é o motivo da organização OTAN ser criada, ou seja, defender os países que são membros, eu até que atacaria. Ou seja, a Hungria disse que, assim, se fosse um membro da nossa comunidade aqui, a gente ia atacar. Só que a própria Ucrânia não é nada. Então, por que eu vou gastar todo o meu arsenal, entrar em conflito extremo com a Rússia por um país que nem faz parte da sua organização? Não um pouco contraditório? Então, nesse ponto, a Hungria pediu para sair fora, ou seja, se manter totalmente à distância dessa espécie de ataque à Rússia. Ou seja, segundo eles, não vai ter nenhum fornecimento, eles não vão gastar o dinheiro, o arsenal deles com a guerra da Ucrânia e da Rússia. Tá? Então, claramente, a Hungria se absteve nisso. Por outro lado, outros países ficaram muito ativos. Tá? A França foi principalmente um dos mais ativos. Temos que falar que a França estava até arriscando antigamente mandar até tropa para a própria Ucrânia, né? Mesmo sabendo de que o Vladimir Putin já falou: não faz isso, amigo, não faz isso, querido, porque vai dar errado. Eu vou atacar o seu país. E aí você não vai ter como se defender, porque eu não vou ter culpa nenhuma, já que você botou meio que suas tropas no território com a guerra de dois outros países totalmente diferentes, né, gente? Então, assim, era algo que não estava cogitado para nenhum país, pelo menos agora nesses últimos tempos, e nem até mesmo para o chefe da organização ter um ataque por parte de tropas, né? Porque já deu problema quando falaram em tropas na Ucrânia, né? Putin chegou até a falar sobre a Terceira Guerra Mundial, então pra você entender o nível que ia ser se tropas fossem parar, no caso, na Ucrânia.
Só que como eles não acharam nada de tropa e queriam interferir de uma maneira mais densa dentro da Ucrânia, eles pegaram e falaram assim: todas as armas da nossa organização, do nosso bloco querido, que são armas de longo alcance, que são armas que a gente não tinha enviado antes, porque estava com medo de que acontecesse alguma coisa, né? E a guerra não estava tomando proporções tão grandes, como principalmente o que eles dizem que foi o estopim para eles tomarem essa decisão, foi, né, a região de Kharkiv, que é o quê? É uma das segundas principais cidades da Ucrânia, uma cidade que, assim, é o ponto militar ucraniano, ou seja, tudo que é feito de base militar a gente tem naquela cidade. Além disso, é a segunda maior cidade, né? É o segundo polo econômico, assim, da Ucrânia depois de Kiev. E isso, segundo o Vladimir Putin, ia ser atacado, né? Ia ser tomado, que depois que ele viu que falou que ia ser tomado e deu muito errado, ele falou: não, gente, nós não vamos tomar nada não aqui, só estamos fazendo uma zona tampão para meio que não ser atacado pelos próprios ucranianos nessa região. Então a gente está fazendo aqui uma proteção, uma barreira de proteção, né? Foi esse ponto principal, essa cidade de Kharkiv, para que a decisão da OTAN seja tomada de querer enviar essas tropas. Ou seja, se os russos estão conseguindo tomar as regiões ucranianas, por que não a Ucrânia não toma as regiões russas, né? Segundo claramente eles, pelo que eu entendi que eles quiseram colocar. E para que isso seja feito, claramente a Ucrânia vai precisar de ajuda e essa ajuda vai vir da OTAN. Como eu disse para vocês, vão enviar todo esse tipo de armamento. Esse armamento vai fazer o seguinte: vai atacar territórios russos, ou seja, territórios que não eram tomados pelos ucranianos, que os ucranianos nem conseguiram chegar nesses territórios, vão ser atacados agora com mísseis russos, com mísseis das organizações. Como, por exemplo, dá um exemplo de míssil que vai ser usado, que a gente não estava vendo antes na guerra, Alessandra. Vamos lá, Alemanha. A Alemanha tem um arsenal ótimo de mísseis quando a gente fala que é ataque de longa escala, ou seja, aqueles mísseis que saem daqui, vai lá no Cafundó das Judas e ataca lá, gente. Esses mísseis nunca foram enviados para a Ucrânia, e até mesmo a Ucrânia pedindo, a Alemanha nunca quis enviar, porque ela sabe que ia ser atacado no território russo. E a partir do momento que aquele míssil fosse parar no território russo, dava todo o motivo para que os russos quisessem atacar o território alemão, já que estamos pegando o fato de que, indiretamente, os alemães estão interferindo na guerra, estão entrando em conflito com a Rússia. Então, resumindo, se algum motivo futuro quisesse que Vladimir Putin atacasse a Alemanha, não teria motivos para que a Alemanha se defendesse ou questionasse, já que ela estava interferindo. Só que agora, com a decisão da OTAN, isso aí meio que assim vai ser esquecido, que vai ser mandado do mesmo jeito, ou seja, ignoraram todos esses fatos, todos os riscos possíveis de um possível ataque à organização, porque segundo a OTAN ela está muito preparada para se caso acontecer alguma guerra, e claramente essas armas vão ser enviadas para todo e qualquer tipo de ajuda na Ucrânia, para atacar a Rússia. Então, resumindo, querendo ou não, a própria OTAN tá querendo sim ajudar a Ucrânia, como se a Ucrânia fosse um membro da organização. Só que a Ucrânia não é um membro da organização. Vocês têm que entender que, assim, principalmente se vai ter todos os requisitos, todas as regalias da organização, no mínimo, vamos falar, põe a Ucrânia então como membro. Se tá indo na chuva para se molhar, já faz o trabalho direito, já põe lá, porque senão, assim, vai ser uma extrema desnecessidade, se a gente pode dizer assim, ter isso, né, gente? Não faz sentido. Sei lá, de todo o apoio, quando tem países que fazem. Nesse ponto eu concordo com a Hungria. Tem países que vai lá, paga, fazem todos os requisitos certos para ser membro da própria OTAN, e de repente um país que nem é membro da OTAN, que é atacado, vai sendo destinado, vai sendo minado todos os recursos da organização para aquele país, sendo que, tipo assim, ele não tem ligação com a OTAN, entendem? Pois é, gente, mas não é só isso, tá? Não é só isso, não termina por aí quando eu falo que a situação com, claramente, a Ucrânia não tá legal. A Ucrânia, mas assim, principalmente os russos, não tá legal a situação com os russos, tá? Porque estão tentando minar eles de todas as formas, das formas militares, das formas
econômicas, das formas turísticas, das formas que vocês pararem para pensar que é possível, os russos estão aí sendo minados, né, gente? Como a gente pode ver agora que os ativos russos, segundo o G7, estão sendo aí pensados em não ser distribuídos e de serem congelados, ou seja, toda aquela grana russa não vai ser entregue para a Rússia. O problema é que o quê? Estamos falando mais ou menos de uma galera aí, de uma grana que tá entre aí a organização meio que do G7, né? Que a gente pode dizer assim, que os financeiros fizeram essa pesquisa, que tá em $300 mil. $300 mil a gente vai ver que é dinheiro pra caramba, mas não é o dinheiro que significativamente vai fazer uma mudança tão grande assim na guerra, tá? Mas eles estão congelando esse dinheiro dos russos, ou seja, russos não vão poder pegar esse dinheiro, principalmente o governo russo não vai poder pegar esse dinheiro vai ser mantido congelado, porque segundo eles, não é contra a Rússia, mas sim em proteção à Ucrânia, porque se o dinheiro não for liberado, não vai ter como comprar arma e a Rússia vai aí parando com essa guerra, né, gente? E além disso também, quando a gente fala que entra na parte turística, tá sendo atacado de todos os lados e entra na parte turística, a gente viu que a Noruega tomou uma decisão braba, né, nesses últimos dias, que foi o quê? Não ter turismo no país russo, ou seja, uma leve, segundo até mesmo os russos, discriminação. Nesse ponto, eu tenho que concordar um pouco com essa discriminação, porque assim, os russos, tá legal, né? Vladimir Putin, o governo russo entrou em guerra com a Ucrânia. Guerra entre os dois países. Você entrar no meio de um conflito desse, proibindo o turismo, ou seja, meio que assim, né? Vamos falar assim, as pessoas que estão na Rússia vão lá, gastam no seu país, fazem todo o movimento. Você proibir isso por conta de uma guerra é um pouco drástico, né? Então, assim, os russos que quiserem visitar a Noruega, pois é, né? Por enquanto não vai ser possível, e se for possível, você vai passar uma vistoria extremamente densa, uma vistoria onde você vai ficar quase uma semana parado só para conseguir entrar na Noruega. Então, quem tava com o roteiro destinado para lá, tem aí nacionalidade russa, pode mudar o roteiro, porque não vai dar muito certo você ir pra Rússia agora, principalmente depois dessas decisões, né, gente? Mas é isso. Vamos lembrar que as chances que a gente tem agora, nesse momento, de acabar esse conflito, de zerar o conflito, não são muito altas, a não ser que Vladimir Putin abstenha, fala assim, deixa os territórios ucranianos e fala, não quero mais, não quero, desisto, não faz sentido, não quero Crimeia, não quero nada, vamos fazer um acordo de paz e acabar a guerra aqui, porque assim, se isso não tiver, não vai ter acordo de guerra nenhuma. Uma, porque tanto os ucranianos estão orgulhosos quanto até mesmo os russos, nenhum quer dividir, quer parar a pensar quem fazer um acordo certo, ou seja, ou querem tudo, ou querem nada. E no final, ninguém vai sair em nada disso. Ninguém vai ter um acordo concreto disso. Então, cada vez isso aí vai acumulando, vai entrando mais gente no conflito, igual a gente tá vendo agora que a OTAN tá entrando no conflito, né, gente? E isso aí vai ficando uma bolinha de neve um pouquinho grande, que não vai ser muito legal. Que logo, logo a gente vê igual Israel, né? Israel começou com o quê? Com faixa de Gaza. De repente tinha Líbano e Irã no meio disso, entendeu? É uma coisa que vai tomando uma proporção um pouquinho grandinha e não vai ficando legal pra ninguém, tá? Não fica legal pra ninguém. Pois é, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido tudo claro, tá? Então tá muito frio aqui, gente. O lugar que eu tô tá muito frio, que assim, meus dedos estão até tremendo. E às vezes, assim, a voz a gente não sai muito boa, porque minha voz tá um pouquinho meio rouca, tá? Mas desculpem por isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente tá esse vídeo aqui pra vocês todos os dias às 6 horas da tarde. Então, um beijo e até o nosso próximo vídeo amanhã às 6 horas da tarde.